Amigos gremistas, eu estou gravando esse comentário antes da rodada desse domingo do Campeonato Brasileiro, mas quero dizer para vocês que na amostragem que nós tivemos no sábado com a nossa vitória e com o empate do Atlético Goianiense contra o Ceará, nós estamos muito vivos ainda na competição e a nossa luta segue para sairmos da zona do rebaixamento. Já vou falar mais sobre isso. Antes, gente, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Se você é gremista, se inscreva no nosso canal, ajude ao nosso canal crescer cada vez mais para que a gente consiga fazer sempre a melhor resenha entre nós gremistas. Gente, ganhamos da Chapecoense, o Ceará segurou o Atlético Goianiense em Goiânia e a rodada foi boa para nós. Não sei como é que ela vai terminar neste domingo, mas o importante ontem era o Grêmio ganhar e, preferencialmente, que o Atlético Goianiense não pontuasse ou, no máximo, empatasse a sua partida, que foi justamente o que aconteceu. Bom, nós tínhamos no nosso universo a necessidade, até ontem, de 4 vitórias, certo? 4 vitórias e, quem sabe, 1 ou 2 empates. Com a vitória sobre a Chape, a lógica nos indica o quê? Que necessitamos ainda de 3 vitórias e 1 empate, podendo, inclusive, perder um dos 5 jogos que ainda restam para terminar o Campeonato Brasileiro para nós, Grêmio. Bom, se o Grêmio ganhar mais 4 jogos, definitivamente estará fora do rebaixamento e marcando presença no Campeonato Brasileiro da primeira divisão no ano que vem. Se vierem as 3 vitórias e um empate, existe também o risco, talvez, de não ser suficiente. 4 vitórias nos garante a permanência sem qualquer ameaça na Série A do ano que vem. E 5 vitórias, gente, pode até nos dar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem. Quer dizer, algo que até a gente um tempo atrás pensava, inclusive em pré-Libertadores, mas vamos nos fixarmos na possibilidade de permanência na Série A e, se vier com as 5 vitórias seguidas, o que seria um marco histórico numa campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro, poderia sim nos colocar na Sul-Americana. Mas a nossa necessidade hoje é a permanência na primeira divisão. Ganhamos da Chapecoense, fizemos a nossa parte. Temos agora, na terça-feira à noite, o confronto contra o Flamengo. Flamengo provavelmente com time reserva. Mas aí eu quero dizer o seguinte para vocês. Vocês lembram da nossa necessidade, do nosso planejamento, que eram de 5 vitórias. Ganhamos 2, faltariam mais 3. Naquele cálculo nosso de 5 vitórias, pelo menos 2 partidas eram consideradas com possibilidade muito grande de vitória, que foi o jogo contra o Bragantino e o jogo contra a Chapecoense. Nós temos na sequência o Flamengo, depois o Bahia, e esse eu quero falar que vai ser o jogo que vai decretar a nossa permanência ou a nossa queda para a segunda divisão. Depois nós teríamos na sequência o São Paulo em Porto Alegre, o Corinthians em São Paulo e o Atlético Mineiro já campeão brasileiro na nossa arena, o que aumentaria a nossa possibilidade de vitórias. Bom, o Grêmio ganhou da Chape, mas esteve longe de apresentar um grande futebol. Certo? Ganhamos para o gasto, construímos o placar com uma certa folga, mas nesse confronto contra o Flamengo, por mais que o Flamengo possa vir com time reserva, a exigência, gente, será muito maior, mesmo com o time reserva do Flamengo, que possui muita qualidade. Então, o Grêmio vai ter que jogar mais ou encarar a partida contra o Flamengo com muito mais seriedade, pegada e intensidade, certo? Para que a gente consiga o resultado de vitória. E aí, na sequência, nós vamos ter o jogo do ano. O jogo do ano do Grêmio será contra o Bahia na Fonte Nova. Por quê? Porque o Bahia também vai ter a necessidade de vitória para fugir
da zona do rebaixamento ou próxima dela. Esse será o jogo de 6 pontos. Este será o divisor de águas nesta etapa final do Campeonato Brasileiro. Nós vamos a Salvador com a necessidade, sempre daqui para frente, a necessidade nossa é de vitórias. Mas principalmente a nossa maior necessidade, desde que a gente ganhe do Flamengo, será de não perder para o Bahia. E aí sim, depois dos 3 jogos restantes, São Paulo e Atlético Mineiro em casa e o Corinthians fora, nós confirmarmos a nossa permanência na Série A do ano que vem. Mas nós temos que jogar mais futebol, porque os 2 jogos teoricamente mais fáceis nós ganhamos, que foi contra o Bragantino e a Chapecoense. Agora o caldo vai engrossar. Volto a dizer, mesmo com o time reserva do Flamengo, a exigência será bem maior do que nós já tivemos com o Bragantino, com o time reserva, e com a rebaixada Chapecoense neste sábado. O caldo começa a engrossar. A necessidade do Grêmio vai aumentar nesses 5 jogos que ainda faltam. Mas eu quero acreditar que essas 2 vitórias em sequência tirou um tanto do peso que os jogadores carregavam pela possibilidade muito grande de rebaixamento. Com isso, o astral e o psicológico do Grêmio, eu quero acreditar que esteja melhor e que o Grêmio possa, sim, ter uma crescente no seu futebol, mesmo porque o Grêmio, ao que tudo indica, o Douglas Costa será um jogador que estará à disposição contra o Flamengo, talvez não inicie, mas sim, na sexta da semana que vem, no jogo contra o Bahia em Salvador, ele terá plenas condições de atuar os 90 minutos, e a gente sabe da importância que esse jogador pode ter pela experiência e pelo potencial que ele tem. Se ele não demonstrou tudo isso até agora, é um jogador que nós podemos ter esperanças. Ou você acha que a gente pode depositar uma esperança num Alisson ao invés de um Douglas Costa? Eu acho que a nossa expectativa pode ser muito maior num Douglas Costa do que um Alisson que entra no transcorrer do jogo e praticamente não acrescenta nada. Esta é a nossa vida. A nossa vida passa nesses 5 jogos seguidos, mas principalmente no jogo contra o Flamengo e na Fonte Nova contra o Bahia. Se o Grêmio ganhar do Flamengo e pelo menos trouxer um empate, independente dos outros resultados paralelos que possam acontecer, o Grêmio sim estará no caminho muito próximo de permanecer na primeira divisão do ano que vem. Estamos conversando? Gostou do nosso comentário? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, porque nós precisamos crescer e nós vamos crescer justamente se você se inscrever no nosso canal de Gremista para Gremista. Um abraço, tchau para vocês.